E nesta quinta-feira, 18, o general Gustavo Henrique Dutra, o ex-comandante do Comando Militar do Planalto, foi o depoente da CPI dos atos antidemocráticos. E esclareceu que os manifestantes que ficaram acampados em Brasília não tinham armas no acampamento, derrubando assim a narrativa de que eram terroristas. E acrescentou: houve momentos, até o final de novembro, eram muitas famílias, muitas senhoras, basicamente idosos, pessoas que acredito, aposentadas, que podiam ficar ali durante o dia, e às vezes crianças. Aí, a partir da diplomação e do mês de dezembro, houve uma mudança, essas famílias foram diminuindo e começaram a ficar ali, pessoas que estavam ali, mas pela vulnerabilidade. Confira. A Paula Belmonte está com a palavra agora por 15 minutos. Muito grata, que Deus nos abençoe, abençoe todos nós. Quero dizer, general Dutra, que hoje, para mim, de todos os depoimentos que tiveram aqui, este é o mais importante. Esse foi o mais esclarecedor e o mais importante. Porque eu quero dizer que existia no corredor da casa querendo colocar tudo do culpa no Exército. E nós não vamos deixar isso acontecer, e o objetivo do senhor está vindo aqui, de livre e espontânea vontade, respondendo as perguntas com tanta tranquilidade, com tanta firmeza, mostrando que o senhor não está aqui amando de um ou de outro, mas está aqui cumprindo o seu dever de defender a nossa Constituição Federal. Parabéns. Parabéns ao senhor e a todo o comando das Forças Armadas. Que nós tenhamos os brasileiros reconhecendo isso. Reconhecendo as Forças Armadas, que é o guardião verdadeiro. E eu cada dia mais tenho mais esperança das Forças Armadas, porque o guardião deveria ser o STF, e nós estamos vendo fazerem gambiarra com nossa Constituição Federal. E os senhores em nenhum momento quiseram e não saíram das nossas linhas da Constituição. Parabéns. General, aqui o senhor repetiu algumas vezes a respeito da ordem judicial. Que o senhor não fez nada, ou o comando do Exército não fez nada, porque não tinha ordem judicial. É isso, não é? Deputada Paula Belmonte, boa tarde. Eu gostaria de dizer que nós não fizemos nada que houvesse o emprego da força que colocasse em risco o patrimônio público ou a vida humana. Mas nós fizemos muita coisa para desmobilizar o acampamento, nós fizemos muita coisa para desmotivar as pessoas a ficarem acampadas. Nós tínhamos o tempo todo uma preocupação gigante com a vida humana e com a dignidade da pessoa que estava na manifestação. Mas no tocante à ação direta, com o emprego da força, nós não fizemos, porque não houve ordem judicial, e tampouco, sem ordem judicial, nós não queríamos de maneira nenhuma colocar em risco a vida humana. General, eu vou pedir uma licença para o senhor de tese um pouco mais objetiva, porque diferente do presidente e do relator, nós temos tempo. E o meu tempo, inclusive, é menor ainda, 15 minutos. Então, eu vou procurar ser o mais objetivo. O senhor me desculpa se eu interromper o senhor em algum momento, para que a gente tenha foco na resposta e que a gente consiga aqui fazer um resumo de tudo que eu ouvi, para ver se nós compreendemos corretamente. O senhor disse que o senhor estava aqui, teve um documento que, inclusive, foi lido pelo presidente da CPI, logo no começo da sua fala, dizendo que os senhores estavam procurando ilícitos, né, na CPI, e que o Exército, que era o único que estaria numa região federal, que poderia entrar, o Exército, ele não encontrou droga, não encontrou arma, não encontrou prostituição, como foi falado, mas encontrou, sim, gambiarra de água, gambiarra de energia. Foi isso que o senhor falou? Deputada, ali é uma área de servidão militar. Todos os órgãos de segurança pública podiam entrar e entraram a qualquer momento, mas nós, de concreto, só encontramos ali gambiarra de água, gambiarra
de luz, gambiarra, comércio ilegal, nada além disso. E foi toda vez que houve qualquer outro indício, como, por exemplo, Lei Maria da Penha, houve 2 procuras por pessoas que transgrediram lá dentro, uma foi presa, a outra não foi presa, foi executado também um mandado de uma tentativa de mandado de prisão pela Polícia Civil da pessoa que tentou fazer o atentado, não foi encontrado. Ou seja, ali é uma área de servidão militar, onde os órgãos de segurança pública sempre tiveram acesso. Então, vamos deixar claro aqui para que a gente pare de ficar fazendo fantasia, porque tem muita gente que abusa da inteligência de nós, brasileiros. Aqui está sendo dito que uma área que é de servidão do Exército, é isso que é dessa maneira? Não foi encontrado droga, não foi encontrado arma, não foi encontrado prostituição. E eu espero que todas as pessoas e o nosso relator, ele deixe isso claro. Que não foi encontrado essas coisas. Diferente, muitas das vezes, de a gente em outros lugares, como foi dito aqui. O Lula quase nem se entregou porque ele estava bêbado. A época que ele foi emitido o mandato de prisão dele. E um tanto de gente bêbada. Muito diferente do que o senhor falou, que o senhor nunca pensou que o senhor fosse escutar tanto a música do Cisne Branco. Quem são essas? Quem eram aquelas pessoas que cantavam Cisne Branco? O senhor pode só fazer uma caracterização rápida, a idade, se eram mais mulheres, mais homens, tinham crianças? Deputada, como eu disse, houve momentos até o final de novembro, eram muitas famílias, muitas senhoras, basicamente idosos, pessoas que passavam ali, pessoas, acredito que aposentados, que podiam ficar ali durante o dia, e às vezes crianças. Aí, a partir da diplomação e do mês de dezembro, houve uma mudança, essas famílias foram diminuindo e começaram a ficar ali pessoas mais que estavam pela vulnerabilidade, pelas benesses que ali existiam. Nós combatemos bastante, essas benesses foram sendo diminuídas. No final, nós tínhamos, no dia 6 de dezembro, ali, cerca de 150 pessoas. E, na realidade, 6 de janeiro. Janeiro. E, na realidade, foi exatamente essa fala da comandante Cíntia, da coronel Cíntia, dizendo que tinha mais ou menos umas 150 pessoas acampadas e mais de 150 também em vulnerabilidade social. Isso. Era essa a característica. E aí, eu falo da teoria. Foi colocado aqui e é uma teoria real, que eu acho que essa CPI tem que ser seguida. Seguir é o quê? Foi falado aqui que tem parlamentares aqui de esquerda dizendo que tinha droga, dizendo que tinha arma. O Exército Brasileiro não encontrou. Então, eles eram frequentadores de lá, porque estão sabendo mais do que o Exército. E aí, vem sim a teoria, e eu também sigo essa teoria. Quem eram os manifestantes que cometeram vandalismo? Quem eram os manifestantes que foi entregue água? Quem eram esses manifestantes? Eram os mesmos? Eram os mesmos que estavam lá? Não, o acampamento estava... Os ônibus chegaram no dia 7. Os ônibus que estavam ali, tanto é que 80% das pessoas que foram presas no acampamento são pessoas de fora de Brasília. E as outras pessoas que participaram dos atos de vandalismo lá são pessoas que saíram aqui de Brasília mesmo. A gente tem as imagens delas entrando por meio dos ministérios. General, o senhor traz aqui a chave do que está acontecendo no Brasil. Só não escuta quem não quer. O senhor está dizendo que no acampamento, as pessoas que estavam no acampamento não tinham arma. Quem é terrorista que vai não ter arma? O princípio do terrorismo é trazer terror. Pessoas que estão cantando, fazendo oração. Eu quero ver agora parlamentares aqui, essa presidência, ficar falando que tinha arma, porque o senhor sabe que o senhor acabou de falar que não tinha. Que não tinha prostituição. E eu digo isso, general, porque eu sou uma brasileira que acredito nesse Brasil. Eu acredito que a democracia vem prevalecer. Eu acredito que nós brasileiros merecemos, sim, a justiça. E nós não podemos, todas as sessões eu falo isso, nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo.
E aqui está sendo declarado pelo general, que era o comandante à época, que não tinha droga, não tinha prostituição e que as pessoas não eram as mesmas. Não eram as mesmas. E aquelas senhoras que foram presas, que estavam lá com crianças idosas, não eram as mesmas. Agora quem são essas pessoas? E aí sim vem essa teoria. Porque tem petista que sabe mais do que tinha no acampamento do que as pessoas que estavam supervisionando. Como é que estão sabendo dessas coisas? E aqui hoje se abre sim uma linha de investigação de que essas pessoas eram infiltradas. Infiltradas. E o Senhor deixa claro isso. Só não enxerga quem não quer enxergar. Ou quem quer continuar com a mentira. Porque essa é a verdadeira mentira. Nós temos um presidente da República, infelizmente, mentiroso. E nós não podemos, como parlamentares do Distrito Federal, aceitar que Brasília seja palco dessa mentira. E que a Polícia Militar também pegue o peso disso. General, eu só tenho a agradecer. Agradecer o trabalho que foi feito. Agradecer o patriotismo que as Forças Armadas têm pelo nosso Brasil. E que eu não conheço toda a hierarquia, mas que cada comandante, que cada general, que cada sargento, continue amando o nosso Brasil e não desista do nosso Brasil. Não deixe, da mesma forma que eu falo que a Polícia Militar não pode ter política, intervenção política, que não tem intervenção política. Porque nós precisamos, e eu falo aqui no lugar de mulher e de mãe, nós precisamos ensinar às nossas crianças o amor ao Brasil. Nós precisamos disso. Esse país é um país abençoado, abençoado por Deus. E que nós tenhamos mais patriotas. E patriota não significa nome de político. Eu não sou uma defensora de nome nenhum de político. Eu sou defensora de princípios. Princípios e valores. E esses princípios e valores, eles não têm que ter cor. Eles têm que ter conduta. Presidente, eu aproveito o meu tempo aqui para fazer. Foi falado aqui pelos parlamentares que me antecederam, e nós temos um requerimento para que a gente possa convocar um senhor que estava portando uma máquina fotográfica e mais uma vez dizendo que sigilo da fonte é outra concepção. Esse senhor, ele estava portando uma máquina fotográfica, juntos com os manifestantes. Nós mostramos vídeo dele, inclusive checando as filmagens, o senhor Adriano. Esse requerimento foi assinado por quatro parlamentares. O gabinete do deputado Daniel de Castro fez uma consulta. Fez uma consulta jurídica aqui, a nossa consultoria da casa, e nós recebemos a resposta, dizendo que não existe, principalmente numa CPI, não existe parâmetro regimental, não existe nada que possa embasar a teoria do senhor de que esse requerimento não possa ser votado. E como foi dito aqui, eu espero que essa CPI não seja uma CPI chapa branca, não seja uma CPI que nos envergonha aqui no Distrito Federal como cai a pizza, e que a gente possa enfrentar as matérias como tem que ser enfrentada. O senhor, então, eu quero aqui fazer esse requerimento, pedir esse requerimento para que seja pautado na próxima sessão, e que esse requerimento, o senhor não tem base legal para não colocá-lo em votação como qualquer um outro dos requerimentos. E está aqui pela consultoria da casa, assinada, e nós vamos passar pelo senhor para isso. Por quê? Meu pai, quando eu era criança, ele falava uma coisa para mim.
para que a gente conheça as pessoas, a gente só dá um pouco de autoridade para ela. As verdadeiras pessoas se mostram. E eu espero que o senhor não mostre aqui para a nossa casa e para todos os nossos parlamentares que o senhor seja uma pessoa autoritária e uma pessoa que não cumpra o regimento interno. Então, fica aqui as minhas palavras, que Deus abençoe a todos e estejamos juntos, amando o nosso Brasil e muito grata pela presença do senhor aqui.